A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o apóstolo Manuel. E eu quero começar uma série de vídeos falando sobre a guerra entre Irã e Israel. Onde eu vejo que muita coisa está acontecendo, está passando desapercebida diante dos olhos dos irmãos, da própria igreja cristã, pelo menos de uma grande maioria. Eu posso dizer que 98% da igreja cristã não está nem aí, não está nem apercebida, não está observando os sinais dos tempos. E nós vamos começar uma série de vídeos que toda segunda-feira vai estar saindo aqui em nosso canal, com o propósito de abrir teus olhos, de esclarecer coisas, de conversar com você, debater coisas acerca desse assunto, para deixar a igreja mais esperta, mais atenta, mais apercebida acerca das realidades, das coisas espirituais que estão acontecendo nesse momento no mundo e você não está percebendo. Eu quero começar lendo um versículo que para mim é um dos versículos mais importantes e um dos versículos assim que mais me deixa triste quando eu imagino o momento em que ele aconteceu. Preste comigo. Preste atenção comigo. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26. Preste atenção e eu vou ler e quero que você preste bastante atenção. Que diz assim: Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Quando a gente começa a ler essa passagem, a gente observa que quem veio até João Batista, quem falou essa palavra foi João Batista, foram levitas e sacerdotes. Pessoas religiosas, pessoas que trabalhavam no templo, pessoas que exerciam uma influência religiosa sobre o povo. E eles foram até João Batista para saber quem era ele, porque a multidão toda estava indo até ali as margens do Rio Jordão, sabendo que ele estava batizando, e queriam saber quem era ele, se ele era o Messias, quem era aquele que estava ali. E perguntaram, quem é você? Ele começou a dar uma explicação, então ele para e fala, eu batizo com água. Mas há um no meio de vós que vós não conhece. Imagine que há muitos anos Israel estava esperando um Messias, falavam no Messias, preparavam tudo por um Messias, tudo para o Messias, as profecias apontavam para o Messias, todo mundo esperava aquele que ia libertar, aquele que ia tirar o povo daquela situação, e havia toda uma expectativa, toda uma esperança dos momentos mais difíceis que a nação enfrentava, sempre falava-se, pensava-se no Messias, mas agora ele estava ali, ele estava acontecendo ali, naquele momento, mas eles não reconheceram. Esperaram tanto e quando chegou, eles não reconheceram. Os sinais todos ali, a Bíblia fala em sinais nos céus, na estrela, a Bíblia fala todo um momento, todo um contexto. E quando o Messias apareceu, quando Jesus chegou, eles não reconheceram. Chegaram a ponto de perseguir e até mesmo junto aos romanos o matarem. Temos que ter cuidado para a gente não estar vivendo um momento semelhante. Para a gente não olhar para trás para os judeus e falar, olha lá, Jesus quando chegou eles não reconheceram. E muitas vezes os sinais estão aí também do final dos tempos, do princípio das dores, da tribulação, das coisas que estão acontecendo e a gente está desapercebido. Como na época de Noé também, que a Bíblia fala que Noé construía a arca e eles ali estavam comendo, bebendo, e quando veio o dilúvio pegou todos assim, de repente. Essa guerra de Irã e Israel é um dos maiores sinais para que a igreja acorde, para que a igreja desperte. Tudo isso que está acontecendo não é simplesmente mais uma guerra, não é mais um momento. Mas precisamos estudar esse contexto, precisamos olhar o que está acontecendo, observar o que está acontecendo. Precisamos sim estar percebidos, tomar cuidado com o que a mídia mostra para a gente. Porque a mídia mostra o que ela quer que a gente veja. A mídia diz
o que ela quer que a gente saiba. Então precisamos ser capazes de nos aprofundar, de estudar, de observar, de discernir, de raciocinar, de criticar, de observar, para ver se é isso mesmo. Imagine que quando alguém gritou dizendo crucifica, solta Barrabás, todo mundo foi atrás. Crucifica, crucifica, solta Barrabás, era melhor para todo mundo que soltasse Barrabás, era melhor que crucificasse aquele semi-mendigo, aquele suposto rei, e crucificaram o Messias, o qual eles tanto esperavam e ainda esperam hoje em Israel, por não reconhecerem. E se nós estivermos caindo no mesmo erro, Igreja de Cristo? Tudo acontecendo e a gente se passando. As profecias se cumprindo e simplesmente a gente, como um menino, vivendo nossas vidas, dizendo que nada, que é mais uma, que... E de repente pega a gente desapercebido. Lembra da pandemia? Que assistimos na televisão, lá na China, e parecia que era mais um filme, mais uma novela, de repente chegou até nós, quando a gente viu... Estava todo mundo de máscara, quando a gente viu, estava tudo fechado, não podia sair de casa, quando a gente viu, não podia nem andar na beira da praia, quando a gente viu, teve pessoas espancadas porque simplesmente espirrou dentro de um ônibus, ou simplesmente tossiu, quando a gente viu milhares de pessoas morreram perto da gente, longe da gente, porque simplesmente a gente assistia e achava que nada. Um famoso médico na própria televisão disse que a Covid não tinha potencial para chegar no Brasil e teve o carnaval e de repente pegou todo mundo de surpresa. Lembra da parábola das virgens, das loucas e das prudentes? Que quando ouviu aquelas loucas foram pegas de surpresa quando o noivo chegou? Vocês estão observando os sinais? Queridos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo estava dividido em dois, o que era a influência dos Estados Unidos e o que era a influência da União Soviética. E depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a chamada Guerra Fria, que eu particularmente chamo de Terceira Guerra Mundial, porque todos esperam a Terceira Guerra Mundial, eu espero uma quarta, porque para mim a Terceira Guerra Mundial foi a maior que teve, foi a chamada Guerra Fria, onde não diretamente, mas indiretamente foram guerras no mundo todo. O mundo todo foi atingido, muito mais ainda do que a Segunda Guerra Mundial, porque essa Guerra Fria atingiu todos os países do mundo. Em todo lugar tinha uma influência americana, uma influência da União Soviética. Mas então, nós vimos que a União Soviética ruiu, nós vimos que ela foi dissolvida, queda do Muro de Berlim, e agora tínhamos só uma influência, que era os Estados Unidos. Sabemos que para o diabo ele reinar, ele precisa ser a única influência no mundo. Mas os Estados Unidos estavam ali como a única potência, mas havia muita gente que discordava. A própria União Soviética transformou em Rússia, mas discordava. Nós vimos crescer aí o poderio da China. Nós temos visto a Coreia do Norte, nós temos visto os movimentos como o Talibã, Al-Qaeda. Então não tem como ter um governo global enquanto ainda tem oposição. E o que é que nós estamos vendo de 20 anos para cá? 10 anos para cá. Toda oposição caindo. Nós estamos vendo a Rússia atolada em uma guerra com a Ucrânia. Nós estamos vendo a China sendo cercada. Nós estamos vendo aqueles que se opõem, como o Irã, como a Coreia. Todos vão cair. Nós vimos o próprio Pacto de Abraão, que é unir as 3 maiores religiões do mundo, que é o Islã, o cristianismo católico e o judaísmo, o chamado Pacto de Abraão. Mas para isso funcionar, é preciso acabar com o quê? Com todo pensamento contrário. Nós vamos começar uma série de vídeos que eu quero provar para você que todo pensamento contrário vai ter que cair. Nós vimos agora recente o próprio Papa falar, acabe com as fronteiras. Não, uma coisa bonita, acabe com as fronteiras, todos sejam um. Mas se acaba com as fronteiras, então vai ser só um. E só um império tem um imperador. E quem vai ser esse imperador?
Claramente vai ser o anticristo. Então, com certeza, digo isso aqui, não digo profetizando, mas eu digo isso aqui por estudar um pouco, por conhecer um pouco, que o Irã vai cair, que a Rússia vai cair, que os próprios Estados Unidos vai cair, que a própria China vai cair, e vai ter um governo global, que é onde terá um líder, onde o sistema todo vai ser dominado por ele, onde será implantado um sistema militar, econômico, onde a própria Bíblia fala que ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Todo um controle. Todo mundo vai ter que estar em uma direção. Então todo pensamento contrário vai ser abatido. Nós estamos vendo agora sendo abatido o quê? Os pensamentos grandes ao contrário, como o Irã, nós estamos vendo a Rússia, o próprio patriotismo no mundo, como o americano está tendo resistência dentro dos Estados Unidos, nós estamos vendo aqui do Brasil, se você falar em patriotismo, se você falar em ser brasileiro, e fica todo mundo te olhando, se você falar na bandeira nacional, porque é necessário que caia todas essas fronteiras para que venha a haver só um domínio. Lembra no tempo de Cristo, quando Cristo veio? Cristo saía de um lado para outro. Tudo dentro do Império Romano. Naquela época, você sair de Jerusalém para Roma, você não estava indo de Israel para o Império, do Império de Israel para o Império Romano. Você estava indo para todo o Império Romano. Era uma fronteira só, não precisava de passaporte, não precisava de nada. Você podia passar, era tudo de Roma. E o anticristo precisa que quebre-se as fronteiras. E ele domine tudo. Uma moeda única, tudo interligado, todo um sistema, todo um controle. Então essa guerra de Irã e Israel, tudo isso é programado. Não pensa que tudo isso é um acaso, não. Não pensa isso que há um interesse humano, há um interesse de salvar, de ajudar, de lado nenhum. Há todo um propósito para que Satanás venha dominar. Eu quero que você comece a nos acompanhar, que a cada vídeo nós vamos trazer uma revelação nova, nós vamos estar estudando sobre isso, nós vamos estar nos aprofundando sobre esse tema, sobre o que está acontecendo, sobre todo esse bombardeio, que para todo mundo parece que é um acaso, mas para quem não sabe, os Estados Unidos e Israel já planejavam isso há 20 anos atrás, já havia todo um planejamento, todo esse ataque, tudo isso estava orquestrado, vocês mesmo perceberam que primeiro teve que o próprio Hamas, invadir Israel, estranho, um país com inteligência melhor, a maior inteligência do mundo, deixar o Hamas a pegar de surpresa, matar 1000 e poucas pessoas como motivo. Estranho. E de repente acaba-se com o Hamas, acaba com o Hezbollah, acaba-se com a Síria e agora o alvo principal, Irã. Não sou contra Israel, não sou a favor de Israel, eu oro por Israel. Não, para mim Israel está com toda a razão, Israel tem que fazer, tem que se defender. Mas eu vejo um plano orquestrado por trás disso. Eu vejo um dedo sujo por trás de todas essas guerras. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um objetivo. Se você pensa que a guerra da Ucrânia está distante da guerra entre Irã e Israel, está tudo interligado. A próxima agora vai ser Taiwan e China. Há todo um projeto satânico de domínio. Eu acredito em 10 a 15, 20 anos ou menos para o mundo estar buscando um super-herói. Um líder que acabe com as guerras, que traga paz. Um líder que não seja racista. Um líder que não tenha sua pátria. Um líder que ame a todos como seja, como são. Que todos aqueles que sejam contrários a nova religião de união, a um novo sistema, serão marginalizados. Não comprarão, nem vão vender. Não farão comércio. Em um mundo industrializado como esse que nós vivemos, como dá para viver sem comprar e vender? Sem acesso. Abra seus olhos, meus irmãos. Nós estamos só começando.
Vamos ter uma série de vídeos falando sobre esse tema, nos aprofundando sobre isso. Eu só estou dando início a isso, mas eu peço que Deus nos ajude. Que Deus ajude a igreja a continuar sendo igreja, o povo de Deus a continuar sendo o povo de Deus, a você continuar firme, continuar forte, continuar de olhos abertos, continuar orando, não desistir, não desanimar e, principalmente, não ser enganado pelaquilo que a mídia te entrega. Abra seus olhos. Chame por Cristo, se apegue mais com Ele e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.